Cara, muito legal. E assim, André, deixa eu te falar. Aproveitando o gancho, né? Você já mencionou da questão da síndrome de Tourette e tudo mais. E acho que pelo fato de você ter começado no automobilismo e ter enxergado que o seu foco te ajudava com essa questão, acho que é um ponto importante, é um ponto de partida para a gente começar a falar dessa questão da síndrome, que eu acho que é legal a gente abrir também aqui essa oportunidade para, né, passar esse conhecimento para a gente que talvez tenha esses sintomas e não saiba o que é e tudo mais, e conhecer também sua trajetória relacionada a essa síndrome, que você é um cara vencedor, velho. Então, assim, como é que foi lá no começo, né? Como que você descobriu? Como que foi até você, de fato, conseguir hoje chegar na sua situação que você está praticamente aí, né? Eu vi que você comentou que você tem 90% de cura, né, da síndrome, né? Então, como é que foi isso no começo, os desafios? Bom, vou contar uma pequena história aqui pra vocês. Bom, a síndrome surgiu na minha vida quando eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, tá? Eu comecei com alguns pequenos saltos, eu andava, ficava dando pulinhos. Vou te interromper, mas é uma doença genética? Você já nasce Não é com genética, ela? não. Ela tem 50% de ser hereditária como não. Certo. Tá? E eu comecei a ter pequenos gestos de cabeça e saltos, e minha família começou a se perguntar o que ele tem, né? O que será que ele tem? Será que ele pegou essa mania com algum amiguinho de escola, né? E não, eu comecei lá com os meus gestos, com as minhas coisas, e foi indo dessa forma. Minha família foi observando, e quanto mais passava o tempo, mais pioravam os sintomas. Começavam a surgir sintomas diferentes. Certo. E eu com espasmos, e meus pais foram percebendo que quando eu ficava mais nervoso, ansioso, agitado, piorava. Quando eu ficava tranquilo, melhorava. Quando eu dormia, não tinha. Certo. Dormindo, eu não tenho. Certo. É igual você desligar a chave geral do André. Assim. Ele acaba, não tem espasmo. Cara, beleza. E aí foi passando o tempo e a minha família foi me levando em tudo que foi tipo de tratamento. Tratamentos espirituais, tratamentos médicos. E nenhum médico na época falava o que eu tinha. Ninguém sabia. Isso no começo da década de... No começo da década de 90. Foi final de 80 já para 90. Certo. Cara, foi passando o tempo e nada. E só piorando. Comecei a sofrer bullying na escola, tive vários problemas na escola, porque naquela época, hoje a molecada, você tem muito discernimento, né? Você vê na internet, você pesquisa, você tem muita informação. Antigamente a gente não tinha internet, não tinha nada, então... Era muito complicado. Muito complicado. Então eu passei um momento bem difícil lá atrás, bem complicado, e minha família não sabia, eu não sabia, a gente não sabia. Sim. Minha família chegou um momento que meus pais, no desespero, chegaram a pensar até que eu correria risco até de morte, né? Por conta do que eu tinha. Porque, cara, foi piorando a tal nível que eu não parava mais. Eu não conseguia conversar com você aqui normalmente. Né? Era gesto, E na adolescência ainda comecei com os gritos. Então eu soltava gritos. E isso, cara, tipo, era terrível. A gente ia num restaurante, eu não conseguia ir num restaurante, num cinema. Cara, porque eu começava e as pessoas olhavam e falavam, eu queria me enfiar debaixo da mesa, assim. E eu não conseguia controlar. Era algo totalmente controlado, como é incontrolável, né? Quando eu completei 22 anos, tinha um piloto na equipe do meu pai, que corria com a gente, que falou assim, André, eu tenho um médico ortomolecular chamado Eduardo Gomes. Leva o Andrezinho lá, que eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês com o que ele tem. Meu pai falou assim, tá bom, eu aceito. Ele falou assim, não, pode levar, você não vai pagar nada. Eu vou pagar pro Andrezinho, leva ele lá. Com 22 anos. Com 22 anos, 22. Minha síndrome surgiu com 4 anos. Então, quer dizer, eu passei quase 20 anos sem saber. Meu pai me levou. Meu pai me levou não, ele marcou pra mim e eu fui. Certo. Fui sozinho. Cheguei lá, ficava aqui perto do Campo Belo aqui. Fui lá no consultório dele, tinha que passar por uma bateria de exames, de testes, papapá. Por último, sentava com o médico. Passei o dia fazendo exames, Quando eu sentei com o médico, ele, na hora, ele olhou pra mim e falou assim,
você sabe o que você tem? Eu falei, não sei, não tenho nem ideia do que eu tenho. Ele falou assim, você tem síndrome de Tourette. Eu falei, que é isso? Cara, a síndrome de Tourette são os espasmos involuntários. Ele falou assim, ó, vou te falar. Meu tratamento, ele falou assim, essa síndrome não tem cura. Esquece, você nunca vai melhorar totalmente, zerar. Mas o meu tratamento ortomolecular, ele vai te dar uma maior qualidade de vida. Certo. Então, a gente começa um tratamento, você vai conseguir ter mais qualidade de vida e vai conseguir lidar melhor com os espasmos. Sim. Cara, peguei e falei, tá bom. Ele falou assim, pesquisa aí sobre síndrome de Tourette, faz uma busca para você entender exatamente o que você tem. Ele falou assim, mas fica tranquilo, você não vai morrer disso. Ele falou assim, você vai ter que aprender a conviver com ela. Com a idade, ele falou assim, com o passar da idade, ela vai reduzindo os sintomas. Vai diminuindo. Então fica tranquilo, você vai ter que ter um pouco de paciência, mas hoje, infelizmente, não existe uma cura para ela. Cara, eu saí de lá, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu saí de lá sabendo o que eu tinha. Pela primeira vez na minha vida. Eu falei, não é possível. Cara, eu cheguei em casa, falei pros meus pais, foi uma emoção assim enorme de todo mundo. Que eles falaram, poxa, agora a gente tem um norte, agora a gente sabe em cima do quê? Com o que a gente tá lidando, né? E aí, após isso, eu tinha 22 anos, após isso eu fui para Curitiba, depois de um tempo, me casei, e fiquei morando em Curitiba, meus pais foram morar lá. E enquanto eu estava lá, eu descobri um médico, o Dr. Oswaldo Vilela, que ele é do Conselho Nacional de Medicina, um neurocirurgião. E ele estava fazendo uma cirurgia experimental para portador de Tourette. Certo. Entrei em contato com ele, perguntei como que funcionava. Ele falou assim, olha, André, primeiro você vai precisar vir para cá, para Goiânia, fazer uma bateria de exames. E após esses exames, a gente vai identificar se você é apto a operar. Certo. Ele falou assim, porque depende do caso, a gente trata só com medicação. Certo. Falei, Mas tá isso estava bom. ligado a outras condições de saúde? Porque, por exemplo, eu imagino que não deva ser uma cirurgia simples, né? Sim, eu precisei passar por uma bateria de testes, né? Para saber se eu estava apto, tanto saudável, né? Certo. E para entender se os meus espasmos só conseguiriam ser controlados com a cirurgia. Entendi. Cara, fiz esses exames, foram exames bem punks, assim. Fiquei 3 dias internado em Goiânia fazendo esses exames. Após fazer os exames, ele falou assim, você está apto para cirurgia. Agora a gente precisa levantar um investimento. E na época ele não cobrava honorário médico, porque era experimental ainda. Certo. Então assim, a cirurgia na época custava mais de 200 pau. Né? Entre marca-passo e tudo na época. Isso tem mais de 15 anos. Sem os honorários do médico. Sem os honorários do médico, porque ele não podia cobrar. Cara, aí foi uma batalha nossa. Aí meu pai ligando. E a gente conseguiu a ajuda de tanta gente, cara, que eu agradeço. Só que eu não consigo nem falar todo mundo, porque foi muita gente ajudando. Puta, que legal. Mas, cara, tiveram pessoas muito importantes que me ajudaram. Um ajudou com marca-passo, outro ajudou com a viagem, outro ajudou com os exames, outro ajudou com o hospital. E foi indo. Cara, consegui levantar o investimento necessário. Quando dali um mês eu tava operando em Goiânia. Nossa. E o que é a cirurgia para Tourette? Ela consiste na instalação de um marca-passo cerebral que vai aqui no peito. Eu tenho ele até hoje aqui. Ele tem um cabo que liga aqui no lóbulo frontal do cérebro. Eu tenho 2 eletrodos aqui. E o que era a função do marca-passo? A função do marca-passo, eu brinco que é a minha telemetria. Isso aqui é a minha telemetria. Então o médico vinha no ajuste do computadorzinho dele, ajustava toda a mistura. Mais rico, mais pobre. E ficava ajustando para entender os estímulos que ele passava pro cérebro. Certo. E aí ele falou, André, é um trabalho de paciência. Ele falou assim, você não vai operar e daqui uma semana você vai estar bem. Ele falou assim, o cérebro precisa ir se adaptando. Você também vai fazer uma terapia cognitivo-comportamental para aprender a lidar. Você vai tomar medicação. E daqui um tempo você vai reduzir consideravelmente. Certo. Cara, não deu outra. Meu marca-passo durou 4 anos, mas em 4 anos eu já tinha melhorado 70% dos meus espasmos. E mesmo com ele desligado, com tudo que eu fiz, a síndrome foi melhorando e hoje eu tô 90%. Que show de bola. Meu. Por isso que eu tô aqui falando com você, eu
tenho muito poucos espasmos falando aqui, mas para quem teve a oportunidade de me conhecer antes, não acredita no tamanho da minha melhora, né? Sim. Então eu falo que essa foi a maior vitória da minha vida, né? Foi o maior título que eu poderia ter conquistado, Com toda certeza, entendeu? com toda certeza. E eu agradeço muito a todas as pessoas, eu nunca vou esquecer de cada um que me ajudou contribuiu para eu estar aqui. E assim, cara, foram 20 anos praticamente da vida sem ter um diagnóstico, né? Do que era. Mas assim, eu sou um cara curioso, né? Desculpa, eu fico prestando atenção, eu fico, nossa, super envolvido na história. Na época, cara, que você tinha, durante esses 20 anos aí que você não sabia o que era, os médicos eles simplesmente falavam pra você, puta, não tem um diagnóstico pra te dar? Ou eles passavam um diagnóstico errado? Cara, eles não tinham diagnóstico pra dar. Os médicos olhavam e nem eles sabiam o que era a síndrome de Tourette. Caramba. Porque eles olhavam e falavam, a gente não sabe o que é isso. Uhum. Então eu muitas vezes fui medicado pra coisas que eu não tinha. Que não tinha nada a ver. Na época que eu tirei a carteira de motorista, com os meus 18 anos, tinha remédio que eu tomava que eu ficava dopado e eu não podia tomar remédio para dirigir. Dia que eu ia dirigir, eu não podia tomar um remédio. Porque eu ficava dopado a um ponto que, tipo... Então eu tomava remédios antidepressivos, isso, aquilo, para epilepsia, para isso, para aquilo, porque os médicos não sabiam o que eu tinha. Sim. Então, assim, eu ia em psiquiatra, psicólogo, neurologista e ninguém falava o que eu tinha, cara. Então, era desesperador para os meus pais, entendeu? E teve até um momento que, no desespero dos meus pais, meu pai me levou num tratamento religioso em Goiânia. E esse cara, meu pai descobriu que era um charlatão, que o cara começou a ameaçar a minha vida se meu pai não continuasse pagando o tratamento. Meu Deus do céu, cara. Falou que eu ia morrer, que se meu pai interrompesse eu ia morrer. Meu Deus do céu. Cara, assim, absurdo. Passamos por coisas muito punk. Tipo, é uma coisa que não dá nem pra pensar, né? Como que um ser humano pode ser tão maldoso a esse ponto, A né, gente sabe que muitas pessoas são maldosas, né? Infelizmente, Pelo amor de Deus, a gente vive num mundo que hoje em dia, já há um bom tempo é muito complicado. Não, né? com certeza, assim, E a gente vê cada vez mais aí, né, que tem pessoas que fazem exatamente isso, se aproveitam de uma deficiência de alguém e tudo mais e só pensam no dinheiro, né? Mas enfim, não vamos ficar dando palco pra esse tipo de coisa aqui. Sim. E aí...